Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E perdida estou sem ti. Perdida estou sem ti. Graça e paz, amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus e Pai esse privilégio que Ele nos concede nesta manhã em nome de Jesus, que Ele nos deu esse privilégio de acordar com vida e com saúde e de dar a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo para lhe agradecer, né, o que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família e no seio da sua igreja. Vamos orar. Querido e amado Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Papai do céu, pela vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nesta manhã, Pai, reunidos no nome de Jesus Cristo, ó Deus, para te louvar, para te agradecer, bendizer o teu santo nome, Senhor, e dizer, ó Deus, que o Senhor é a nossa felicidade, ó Pai. Tu és a nossa vida, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa alegria, Pai. Por isso, Pai, estamos aqui nesta manhã,
para dizer, ó Deus, que estamos felizes, ó Pai, porque o Senhor concedeu esse privilégio de, nesta manhã, Pai, nós se reunimos aqui na Tua santa presença. Então, Pai Santo, estende Tuas mãos santas e poderosas, ó Pai, para defender e livrar os Teus servos que nesta hora, Pai, estão viajando em lugar perigoso, e muitos que se encontram aflitos, angustiados, e muitos até chorando, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha consolar estas famílias, orientar a Sua igreja e permanecer em nosso meio, Pai. E que a Tua santa e poderosa palavra, Senhor, venha aos nossos corações nesta manhã, ó Deus, de uma forma que a gente fique feliz e alegre, e glorificando o Teu nome, Senhor. Visita os enfermos, Pai Santo, continua abençoando, ó Deus, os moradores da nossa cidade, abençoando o nosso país e repreendendo todo o mal, Senhor. Porque só o Senhor, Pai, só as Tuas mãos, meu Deus, que tem nos sustentado de pé e que tem nos orientado, ó Deus, e através da Tua palavra, Pai, está aqui a Tua igreja feliz nesta manhã, para lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas. Então, ó Deus, alegra o nosso espírito, fortalece a nossa fé nesta manhã, abençoa cada irmão que adentrar aqui neste lugar, cada família que é representada, Senhor, ser com a Tua igreja, Pai, neste dia, no decorrer dessa semana que se segue, e nos orienta, Pai. Receba o nosso louvor, orienta o nosso pastor e toda a Tua igreja, Pai, que está na face da terra. Fortalece, ó Deus, os missionários, as missionárias que estão no campo de batalha, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Que a Tua igreja, meu Deus, neste dia triunfe com a Tua santa presença, e que todo mal, Senhor, seja neutralizado, que todo pensamento mal, Senhor, e todo desejo mal saia do coração humano, e que Teu Espírito, ó Deus, possa limpar e fazer morada em nossa mente, em nosso coração, na nossa vida. Meu divino Pai, Santo Deus que fez os céus e a terra, tudo isso eu lhe peço e oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, meu querido irmão, abra a sua Bíblia. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler esse texto que é muito maravilhoso. Eu gosto muito de meditar nesse texto, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus: No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, e calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. E por fim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer
notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém, irmãos? Esse é um texto maravilhoso quando Paulo exorta os irmãos de Éfeso para sempre estar na presença de Deus, sempre estar orando, estar abraçando o Evangelho, sempre estar se preparando, não é? Para vencer as batalhas espirituais. Os irmãos podem sentar. E assim, meus queridos irmãos, mas o nosso Deus é maior do que tudo isso. O poder do nosso Deus neutraliza todo esse mal, não é? E por isso que Paulo escreve com muita propriedade esse texto e diz que a gente temos que estar preparado para vencer no dia mau. E quando vencer, irmão, nós não devemos esquecer, nós devemos sempre estar se abastecendo com a palavra de Deus. Assim como você abastece o seu carro toda semana que viaja, a sua moto, não é? Abastece, sai com o tanque cheio, mas quando vai ali que volta, precisa abastecer. Então, trazendo para o mundo espiritual na nossa vida, isso não é diferente. Nós temos que estar abastecido da palavra de Deus, abastecido da presença de Deus, abastecido com a unção do Espírito Santo, para poder nós vencer, irmão. Nunca esquecer isso. Nunca esqueça isso. E por mais difícil que seja o seu problema, o meu problema, o nosso problema, os imprevistos que nós, enquanto nós vivemos nessa terra, a gente precisa olhar para uma coisa. A gente precisa olhar para a cruz de Cristo. Para Cristo lhe dar essa oportunidade que lhe deu, para me dar essa oportunidade, para me dar essa vida e para garantir a nossa felicidade. Veja a situação que ele chegou na hora que estava lá, de braços abertos naquela cruz. Veja a situação que ele estava lá, no meu lugar e no seu lugar. E em momento algum ele recuou. Nos últimos suspiros que ele dava, a Bíblia diz que ele olha, levanta a sua cabeça e pede ao Pai que perdoasse a gente, que a gente não sabia o que estava fazendo. Então é isso que a gente deve lembrar. Momentos difíceis na nossa vida, aqui na terra sempre vai existir, mas vamos lutar, em primeiro lugar, com Deus na frente. Se Deus estiver no seio da sua família, se Deus estiver na sua vida, no seu coração, no seu lar, nada vai impedir você ser um vencedor ou uma vencedora. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça do seu Deus, em hipótese nenhuma da sua vida. Nós vamos louvar o nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Hey, yeah. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja Deus. Veja, quando as coisas têm que acontecer, acontece. Quando Deus quer, Deus quer. Eu saí de casa, quando eu peguei o meu cantor, eu já deixei escolhido esse hino, 162, né? A gente aqui, em outra época passada aqui, a gente tinha esse trabalho aqui de 6 às 7 da manhã, não era, irmã Maria? Passamos aqui muito tempo fazendo esse trabalho e a abertura desse trabalho era feita com esse hino 162, que toda igreja já sabe de cor. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, se você veio no desejo de orar, no desejo de pedir oração para a sua família, para você, para qualquer uma causa, então esse é o momento de você fazer o seu pedido, fazer o seu agradecimento rapidinho para a gente orar e passar a palavra ao nosso pastor. Amém? Eu já pedi, já fiz o meu pedido. Os irmãos orem pelo meu sobrinho Lucas, está precisando das orações da igreja, e os irmãos se sintam à vontade. Amém, louvado seja Deus. Quero deixar ainda para a meditação
dos irmãos aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto sagrado à igreja, exortando, 5, 16, 17 e 18, ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo exorta que a igreja viva alegre, né? E ore sem cessar e agradeça a Deus, né? O resto é resto. O nosso Deus se responsabiliza pela nossa vida, pela nossa casa, pelo seu ministério, pela sua saúde, não é? É tempo de nós orar, é tempo de estar alegre com Cristo, alegre com Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, e eu passo a palavra ao nosso pastor. Graça e paz a todos, amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de número 23, creio que é um dos salmos muito conhecidos de toda a amada igreja. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém? Convido os irmãos a curvarmos nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus. Ó Pai, bendito é o teu nome. A ti, Senhor, seja a honra e a glória, o louvor e a adoração por toda a eternidade. Ó Deus, nós te louvamos, não pelas bênçãos que tu tens prometido para nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és grande, porque tu és misericordioso para com o teu povo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o teu amor excede muito as nossas deficiências, os nossos pecados, a nossa pequenez, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és digno, porque só tu és, ó Deus, o Senhor, o Deus Criador de todo o céu e de toda a terra. Por isso, ó Deus, nós prestamos a ti o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, e te clamamos, ó Deus, que tu abras o nosso entendimento, para que, Senhor, possamos aprender cada dia mais de ti e da tua santa palavra. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo 23 é talvez o salmo mais amado das Escrituras. Creio que talvez seja o mais recitado. Me recordo que quando ainda mais jovem, nós pegávamos os carros que vinham geralmente para Bonito ou para Camusim, nós chamamos os carros de praça. A grande maioria deles tinha uma pequena exemplar da Bíblia aberto com o Salmo 23
preso no para-brisa dos carros. Me lembro também que muitas casas que nós entrávamos, geralmente tinha lá em cima da estante uma Bíblia aberta no Salmo 23. Por isso eu digo que creio que ele seja sim o salmo mais amado de toda a Escritura. Seu conteúdo reflete aquilo que mais desejamos. Nele encontramos e satisfazemos os nossos anseios, nossa esperança. Ele declara a mais gloriosa experiência que, como servos, podemos encontrar juntamente em Deus. Embora ele contenha diversas verdades, e são muitas verdades em poucos versículos, ele também revela a mais valiosa das verdades que precisamos para termos uma vida de paz, uma vida de tranquilidade e principalmente nos dias em que nós vivemos. Dias difíceis, que meus amados irmãos sabem. Então este salmo contém a mais preciosa das verdades que precisamos para manter nossa mente tranquila, nossa mente realmente em paz e segurança. Que verdade é essa? Está descrita no primeiro versículo. E é o tema de todo o salmo. Todas as demais verdades apresentadas nos outros 5 versículos podem ser perdidas se nós não nos apegarmos ao pastor que é encontrado logo no início desse maravilhoso salmo. Vejam juntamente comigo o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os amados irmãos, parando para percebermos ou para olharmos com calma este primeiro versículo, ele traz uma verdade que nós precisamos novamente nos apegar a ela. Nós precisamos mais uma vez crermos nesta verdade, crermos que ela é uma verdade, não uma verdade escrita pelos homens, não uma verdade que nós proclamamos com os nossos lábios, mas uma verdade daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus prometeu, daquilo que Ele declarou que Ele seria. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Imagine, os amados irmãos, se em nossos dias nós desacreditássemos que este versículo fosse realmente verdade, como estariam nossas vidas? Como estariam os nossos anseios? Como estariam as nossas preocupações? Como estariam realmente a nossa vida diante de Deus? Pois os dias que estamos vivendo nos mostram que é justamente nesse ponto que muitos crentes perdem bastante na experiência cristã. Por professarem com seus lábios, mas não crerem em seus corações. Ainda temos o hábito de pensar nas bênçãos de Deus, independente do Deus que nos abençoa. Quando nós olhamos para este salmo, a maioria de nós vai olhar para ele a partir do versículo 2 e não a partir do versículo 1. Porque a maioria quer as bênçãos descritas do versículo 2 ao versículo 6. Mas não queremos a verdade que está descrita no versículo 1. E esta é uma tristeza que nós temos em nossos dias, uma infelicidade, porque a vida feliz, a vida segura, uma vida próspera, uma vida de tranquilidade, ao contrário do que muitos acreditam, não se mede pelas bênçãos recebidas. Na realidade, nenhuma só das bênçãos da vida cristã tem qualquer valor, tem qualquer significado se divorciadas da fonte de onde elas fluem, ou da pessoa de onde todas elas
ou onde todas elas estão depositadas. Ou seja, não há como nós sermos abençoados se nós não tivermos a Cristo Jesus como nosso Senhor. Não há como nós sermos abençoados, não há como nós tomarmos posse destas bênçãos descritas do versículo 2 ao versículo 6, se o versículo 1 não for uma verdade em nossas vidas. Mas não uma verdade que nós simplesmente falamos, mas uma verdade na qual nós cremos. Nós, como cristãos, somos agraciados, abençoados, não apenas com bens materiais, mas sim com muitas outras bênçãos que vão além desta vida terrena. A palavra de Deus vai nos dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vejam, meus amados irmãos, este versículo de Efésios está nos dizendo que nós somos abençoados não apenas na terra, não apenas com bens materiais, supérfluos, temporais, mas nas regiões celestiais, que vão além desta vida, que vão além desta realidade que nós vivemos. Mas o próprio versículo também coloca ainda uma condição: em Cristo Jesus. Fora dele não há bênção, fora dele não há realidade na qual nós podemos nos apegar. E é assim que nós precisamos voltar a crer. A preocupação demasiada com as coisas desta vida, fora da presença do pastor celestial, muitas vezes é a causa de desencorajamento e de derrota em nossas vidas. Nós buscamos tanto controlar a nossa vida, nós buscamos tanto planejar, executar, ter tudo debaixo do nosso controle, que esquecemos que a própria palavra de Deus nos diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por mais que planejarmos, por mais que desejarmos, por mais que buscarmos, a resposta sempre virá de Deus. Devemos nos lembrar do exemplo de Maria, irmã de Lázaro, lá em Betânia, ocupada sempre com seus afazeres. Lucas capítulo 10, versículo 40 nos diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha ajudar-me. As duas irmãs, uma preocupada com seus afazeres diários, uma estava tão preocupada, estava tão concentrada nas suas obrigações diárias, que havia esquecido que ali, na sua sala, que ali dentro da sua casa estava seu Salvador. Ela estava tão apegada aos detalhes, tão apegada às preocupações diárias, que tinha esquecido que ali dentro da sua casa estava o Cristo prometido por Deus, que ali dentro da sua casa estava a salvação eterna. E o outro detalhe que esse versículo nos mostra: ela estava tão apegada, ela estava tão concentrada, que ela não queria que sua irmã desfrutasse da gloriosa presença de Cristo ali, mas que sua irmã parasse, deixasse de desfrutar das coisas celestiais e viesse também a trabalhar nas coisas temporais juntamente com ela. A passagem bíblica tem tanto a nos ensinar. Estes dias que nós estamos vivendo tem tanto a nos ensinar.
sobre realmente a confiança em Deus, a dependência de Deus. Nós queremos tanto o Senhor como nosso pastor. Nós queremos tanto que o Senhor esteja a nos propiciar as bênçãos, a segurança como um pastor. E nos esquecemos que se nós, como ovelhas, tentarmos encontrar as pastagens verdejantes, as águas tranquilas, as mesas preparadas, tudo pelos nossos próprios esforços, como temos feito em nossos dias, teremos também que enfrentar os obstáculos que não conseguiremos superar. Deus providenciou a Cristo Jesus para ser o nosso pastor, para que nós não precisássemos enfrentar os obstáculos, para que nós não precisássemos enfrentar as adversidades da vida, para que nós não tivéssemos que estarmos tão preocupados, tão aflitos com o que está acontecendo à nossa volta, que viéssemos a perder as bênçãos celestiais que Deus tem para nós. Mas às vezes nós estamos tão preocupados em querer a Cristo como um pastor e esquecemos que Ele também é Senhor da nossa vida, porque nós queremos como um pastor para que Ele nos abençoe, mas esquecemos que Ele é Senhor para nos governar, para nos dirigir os passos. Se nós perseverarmos em vivermos sob a orientação do eterno pastor em todas as experiências, o resultado será o recebimento das bênçãos mencionadas neste Salmo de número 23. Meus amados irmãos, Paulo tinha tanta consciência que esta era uma verdade. Ele estava tão convicto que isso era uma verdade, que ele declara com tanta ênfase, ele nos deixa claro de uma maneira tão sublime. Abram suas Bíblias, por favor, em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 8. Vejam como Paulo descansava com a bendita consciência da presença do bom pastor em sua vida. Filipenses 4, de 6 a 8. Amém? Ele vai nos dizer: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Amém? Já pararam para pensar o que é que tem tomado os nossos pensamentos todos os dias? Com o que é que nós realmente estamos nos preocupando? O que tem tirado o nosso sono? Se nós parássemos para pensar nesse texto que nós acabamos de ler, e os amados irmãos pensem, o que faz a diferença entre a nossa vida e a vida de Paulo? Somos homens criados por Deus do mesmo material. Somos homens sujeitos às mesmas dificuldades, às mesmas limitações, os mesmos problemas. Mas qual a diferença entre ele e nós? Será que era o fato dele ter sido chamado por Cristo para ser o apóstolo dos gentios?
Ou será talvez o fato dele ter sido o maior pregador e plantador de igrejas da história? Ou talvez o fato de ele receber ofertas e muitos agradecimentos e elogios de muitos irmãos e de diversas igrejas? Eu creio que não, meus irmãos. O pastor, o divino pastor, é o que fazia toda a diferença na vida do apóstolo Paulo. Ele é quem faz a diferença em nossas vidas. Cristo tornava a sua vida, Cristo era para Paulo uma vida de vitória, mesmo em detrimento das dificuldades pelas quais ele passou. E devemos nos lembrar, se nós achamos que a nossa vida está difícil, é só lembrar da vida de Paulo. E mesmo assim ele nos diz e nos conta a experiência que ele tinha em Cristo Jesus, a confiança que ele tinha em Cristo, a dependência que ele tinha em Cristo. Devemos nos lembrar que em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus e coparticipantes com Ele em sua glória eterna. Ele não apenas está nos prometendo uma vida de tranquilidade na terra, não é uma vida de bonança, não é uma vida de riqueza, não é uma vida de glória, é uma vida de paz. Paz não é sinônimo de riqueza, paz não é sinônimo de prosperidade, paz é sinal de certeza de que tudo que acontece conosco tem um propósito, que tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, há um propósito divino, há sempre um final feliz para aqueles que o amam. Esse era o segredo da vida de Paulo. Para nós concluirmos, eu li um texto do pastor Leandro Peixoto, da CIB de Goiânia, que me deixou realmente encantado sobre este texto de Salmos. O pastor Leandro nos conta que leu sobre uma criança de 4 anos, que quando foi perguntada pelo pastor da igreja se havia alguém que soubesse recitar o Salmo 23, que essa pessoa se levantasse. E aí dentro da igreja levantou-se aquele menino de 4 anos de idade. O pastor vai o chama à frente para recitar o Salmo. E ele determinadamente subiu à plataforma da congregação, olhou para os irmãos que estavam sentados, fez uma pequena inclinação como forma de saudação e disse para a igreja: o Senhor é o meu pastor, isso é tudo quanto eu quero. Meus amados irmãos, esta criança não precisava, sinceramente, dizer mais nada. Essa criança de 4 anos havia dito tudo o que se precisava falar sobre este salmo. Mais nada era necessário realmente recitar. Pensem, meus amados irmãos, quando nós olhamos, nós ainda vamos em busca do restante das promessas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Qual o problema da leitura que eu fiz? Agora, eu não li o primeiro versículo. Sem o primeiro versículo,
todo esse restante se aplica a quem? Quem nos leva para esses pastos verdejantes? Quem refrigera nossa alma? Quem nos guia pela sombra da morte? Quem prepara uma mesa à presença dos nossos inimigos? Quem certamente nos concederá bondade e misericórdia? Então, se tirarmos o versículo 1 deste capítulo de Salmos, todo o restante desaparece. Quando aquele menino vai e recita apenas o versículo 1, ele não precisava do restante. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, todas as outras coisas são preenchidas. A própria Escritura nos diz: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão o quê? Perfeitamente. Nós ainda estamos buscando as demais coisas e esquecendo de buscarmos, em primeiro lugar, o reino dos céus. Quem, meus amados irmãos, dentre nós conseguir dizer do fundo do seu coração: o Senhor é o meu pastor e isso é tudo o que eu quero? Quem de nós conseguir recitar isso com a mesma verdade, com a mesma sinceridade, com a mesma determinação de que aquela criança de 4 anos, terá realmente entendido o segredo das Escrituras? Quem dentre nós conseguir recitar verdadeiramente esta parte e este único versículo, terá entendido o poder de Deus em nossas vidas. Afinal, como podemos ler neste salmo, juntamente com o grande pastor, segue o restante das bênçãos? Fora destes salmos, ou fora deste versículo, não há bênção. As bênçãos só podem existir se estiverem atreladas a este primeiro versículo. Amém?